Olá, esse é um vídeo para dar mais um passo no nosso entendimento de intervalos de confiança estimados, a partir de amostras para falar sobre populações. Nesse vídeo nós vamos explorar o conceito de níveis de confiança. O cenário, espero que já esteja familiar para você. Nós temos uma população que nos interessa, não temos os recursos, os meios para estudar todos os dados que compõem essa população e estamos estudando os dados de uma amostra. A partir do que nós observamos nessa amostra, nós queremos dizer algo sobre a população. Partimos então do que a gente consegue calcular com essa amostra, que a gente chama de teta-chapéu, para falar sobre algo que nos interessa na população, que nós chamamos de teta. Teta-chapéu pode ser a mediana dos valores de uma coluna, da população, no caso calculado com os dados da amostra. Teta-chapéu pode ser a diferença nas médias, pode ser a razão entre os valores de duas colunas para a população, o que me interessa na população eu estou medindo para a amostra. E nós estabelecemos que o formato de inferência que nós estamos estudando primeiro aqui é um onde eu vou usar teta-chapéu e usar mais informação da amostra para estimar uma faixa de valores onde eu creio que está teta na população em geral. Isso com um nível de confiança, um grau de precisão que eu creio que minha estimativa tem. E aí é sobre esse ponto que a gente quer discutir um pouco mais nesse vídeo, esse nível de confiança que tem sempre aparecido nos meus exemplos como 95% de confiança, você fala esse número um pouco mágico aí, e agora eu queria explicar um pouco mais o que é esse número, esse parâmetro importante para entender a estimativa de intervalo de confiança. E aí vai ser mais fácil entender isso se a gente entender um exemplo teórico, abstrato, uma simulação, que a gente pode usar para pensar sobre intervalo de confiança. Nessa simulação, a gente começa pensando que o processo de tirar uma amostra da população e estudar, normalmente a gente está fazendo isso, a gente tira uma amostra e estuda essa amostra, mas ele poderia ser feito várias vezes. Por exemplo, se a gente está estudando se existe um efeito entre fumar e dormir mal, ou entre estudar mais e tirar notas melhores, entre ter hábitos mais saudáveis e ter menos ansiedade no dia a dia. Qualquer coisa que a gente tivesse interessado em estudar, que várias pessoas pudessem estudar, e a gente está querendo falar isso para a humanidade inteira, Então várias pessoas poderiam estudar amostras diferentes. Talvez alguém tirasse uma amostra no Brasil, outra pessoa tirasse outra amostra também no Brasil, outra pessoa uma amostra de pessoas nos Estados Unidos e fizessem medições diferentes, são como se fossem várias amostras saindo da mesma população. Então a gente pode pensar num caso como esse para entender que de uma mesma população nós podemos tirar várias amostras. Agora a amostra, ao invés de ser X, eu vou botar um subscrito nela, eu vou ter X1, X2, X3, X4, até Xn aqui nesse diagrama de exemplo. Em cada uma dessas situações, pesquisadores que fizessem amostras diferentes de uma mesma população para estudar o mesmíssimo fenômeno. Aqui também podem ser diferentes amostras, diferentes pesquisas de opinião com a mesma metodologia no Brasil para descobrir porcentagem de votos num mesmo candidato. Então, 3 pesquisas de opinião diferentes, ou N pesquisas de opinião diferentes aqui. Se essas N pesquisas de opinião elas vão ser aplicadas em N amostras diferentes, é de se esperar que teta-chapéu 1, teta-chapéu 2, até teta-chapéu N deem valores ligeiramente diferentes. A proporção, se você considerar, 5 casas decimais de precisão, a proporção de pessoas que vão declarar voto num candidato ou numa candidata não vai dar igual para 2 amostras de 3.000 pessoas, para 2 amostras de 5.000 pessoas. Mesmo que sejam mesmo tamanho de amostra, mesmo procedimento amostral, vão ser pessoas diferentes. Então é de se esperar que o valor não dê igual sempre. Esse valor varia um pouco. Teta-chapéu 1 seja um pouco diferente de teta-chapéu 2, que seja um pouco diferente de teta-chapéu N, aqui nesse meu exemplo. Nenhum deles eu acho que vai ser idêntico ao teta. Algum até pode ser, mas como eles vão variar, a maioria não vai ser igual ao teta mesmo. O teta eu nem sei qual é, mas dá para entender que existe teta e existe teta-chapéu 1, 2, N, que vão variar um pouco.
Se a gente imaginar esse conceito, né, de uma amostragem e estimativa sendo feitas repetidas vezes, a gente consegue ver que repetidas vezes a gente conseguiria estimar intervalos de confiança também, né, margens de erro em torno dos θ-chapéus 1, 2, n, que vão ser ligeiramente diferentes também. Tá? Num caso ideal, todas essas amostras elas incluiriam θ. Todas essas estimativas feitas a partir de amostras, incluiriam θ. Se eu puser θ aqui no eixo, essa linhazinha sólida é o eixo, né, de valores possíveis da estatística que me interessa, da proporção de pessoas que votam. E é a proporção total de pessoas que querem votar no candidato que eu estou, para quem estou fazendo a pesquisa, ela é esse valor do θ amarelo aqui, tá? Um método de estimativa de intervalo de confiança ele é bom se ele produz intervalos em repetidas aplicações deles que normalmente contém o θ da população. Tá? Como é que a gente descobre se isso é verdade ou não, Nazareno? Bom, segura, isso a gente vai fazer quando a gente estiver desenvolvendo, pensando como é que esses métodos funcionam num vídeo mais para frente. Agora, eu queria que você entendesse que o desejável é que as estimativas feitas, né, as margens de erros, incluam sempre o valor real da população. Isso seria o ideal, sempre incluir o valor da população. Como o mundo é cruel, nem sempre, né, às vezes pode acontecer, às vezes acontece muitas vezes, de eu tirar uma amostra da população que vai ser muito diferente das outras e talvez ela me faça uma estimativa que não incluirá θ. De vez em quando, o método de amostrar e fazer uma estimativa de uma margem de erro, de um intervalo de confiança em torno de do θ-chapéu, vai produzir uma estimativa, um intervalo que não vai incluir θ, que vai errar o θ. Por quê? Porque eu dei azar na hora de criar a minha amostra. Peguei muitas pessoas que pensam parecido aleatoriamente mesmo, assim. Às vezes você joga um dado, né, 5 vezes e cai 6 5 vezes. Às vezes você dá azar. E aí, se isso acontecer, eu vou construir um intervalo de confiança que não vai incluir o meu θ. Eu construí um intervalo de confiança errado, né, que não inclui a estatística que me interessa na população. A frequência com que isso acontece é importantíssimo para dizer se um método de estimativa de intervalo de confiança é mais ou menos preciso. Tá? O que a gente quer de um método é que ele consiga prometer uma frequência com que ele acerta a estimativa da estatística na população. Essa frequência com que o método acerta, ela sim é o que a gente chama o nível de confiança do método, o nível de confiança usado, né, para o método que estima o intervalo. Eu quero ter algoritmos que eu digo assim, eu quero usar um método que acertaria 95% do tempo se ele fosse aplicado em várias amostras. Né? Se eu repetisse o processo de amostragem e o experimento, 95% do tempo eu acertasse, ou 90% do tempo eu acertasse. Isso é a mesma coisa que dizer que eu quero usar um método com 90% de nível de confiança, com nível de confiança de 90% ou de 95%. Tá? O método é preciso se ele, ao ser aplicado, um algoritmo qualquer, ele é preciso se ao ser aplicado para estimar o intervalo, muitas vezes ele atinge o nível de confiança que a gente especifica. O nível é uma coisa que a gente decide, né? E o algoritmo tem que alcançar esse nível se ele for aplicado muitas vezes, né? numa situação teórica. Na prática, a gente sempre vai aplicar só uma vez, né? A gente só vai ter uma amostra e a gente vai estudar essa uma amostra. Mas a gente tem que entender que a gente está usando um método que, se fosse aplicado muitas vezes, geralmente acertaria, e aí a gente espera que quando a gente esteja aplicando esse método, ele acerte. É fácil demonstrar isso acontecendo, e eu acho que ajuda a ilustrar, através de uma simulação. Estou mostrando aqui uma página que tem uma simulação que eu acho incrível. Deixa eu guiar vocês para entender essa simulação aqui. Eu tenho cada ponto desse que está aparecendo aqui, ele é uma amostra de tamanho 20, tá, retirado de uma população que está sendo gerada através de simulação, de uma população sintética que está sendo gerada através de simulação. E aí, se eu tirar uma amostra de tamanho 20, eu calculo a média, né, dos valores dessa amostra, de 20 valores nessa amostra, e eu chego nesse valor aqui um pouco abaixo de zero, depois eu tiro outra amostra de tamanho 20 e eu calculo que está um pouquinho acima de zero, abaixo de zero e assim por diante. Eu sempre chego nesses pontos azuis
aqui. Tá? Além disso, essa simulação constrói para cada amostra que a gente cria também um intervalo de confiança de 95% de confiança. Tá? Esse intervalo é essa linha na horizontal que você está vendo. Além disso, tem uma linha tracejada na vertical, que é a média da população, de fato. Como eu estou criando essas amostras, eu consigo criá-las garantindo que elas terão, que elas estão vindo de uma população que de fato tem média zero. Então, θ aqui é zero, θ chapéu, para cada amostra dá um valor diferente. θ chapéu 1 aqui deu um valor um pouco menor que zero, θ chapéu 2 um pouco maior que zero, e assim por diante. Um método tem 95%, um método é preciso se quando eu digo a ele que eu quero criar intervalos com 95% de confiança e eu repito esse procedimento muitas vezes, eu crio, 95% dos intervalos que eu crio contém θ, contém o valor dessa linha tracejada, contém o valor da média na população de fato. Repete, pausa, vê se você está acompanhando. O método, se eu digo a ele, eu escolho que eu quero gerar intervalos de confiança com 95% de confiança, eu quero gerar um intervalo de confiança com 95% de confiança, eu vou estar aplicando um método que, se fosse aplicado muitas vezes, geraria intervalos incluindo a estatística que nos interessa, 95% do tempo. É um método, é como dizer que esse método tem uma precisão, a gente pode dizer assim, ele tem uma capacidade de acertar de 95%. É melhor evitar usar outras palavras, porque a palavra certa é confiança. Esse é um método que ele alcança a confiança que nós escolhemos, a confiança é 95% para esse exemplo. Tá? Então, se eu colocar aqui a simulação para andar e ficar gerando muitos intervalos, vê como os intervalos geralmente vão incluir a média da população, essa linha tracejada, mas às vezes eles não incluem. Ou esse intervalo vermelho aqui, ele é um exemplo de um intervalo que não incluiu. Isso deve acontecer com pouca frequência, 5 a cada 100, então a gente tem que esperar um pouquinho aqui de novo para aparecer algum outro intervalo vermelho. E aí, interessante pensar, esse é um exemplo, como eu falei, teórico para a gente entender como funciona o método, mas nosso experimento geralmente será uma amostra dessa, uma amostra que a gente está estudando. Aparecer outro intervalo vermelho aqui. Se você vier nessa página e brincar com o nível de confiança, por exemplo, diminuindo a confiança, a quantidade de vezes que você faz questão de acertar, que o método acerte, se ele fosse repetido muitas vezes, você vai ver aparecer mais intervalos vermelhos, mais intervalos que não incluem a estatística que nos interessa na população. Se eu exigir que o método faça estimativas muito precisas, com 98% de confiança, aí vou ver menos linhas vermelhas. Mas vê que tem outros efeitos colaterais. Quando eu aumento o nível de confiança, eu aumento o tamanho do meu intervalo. Porque para errar menos, a informação de que eu parto é a mesma, essa bolinha azul aqui. Para errar menos, eu preciso aumentar o intervalo onde eu digo que a estatística pode estar. Se eu diminuo minha confiança, eu posso errar mais, eu faço chutes, eu faço estimativas mais precisas, com valores menores, com amplitudes menores. A outra coisa que é interessante de reparar aqui é o efeito de aumentar ou diminuir a amostra. Mantendo a população idêntica, se eu aumento minha amostra, eu diminuo um pouco, fui de 20 para 50 aqui, mais do que dobrei, e eu diminuí um pouco o tamanho dos intervalos. Vê os intervalos mais em cima da tela, os mais embaixo da tela, os mais embaixo são mais estreitos. Se eu aumentar muito minha amostra, passar a tirar amostras de tamanho 250, o intervalo também, eu consigo fazer estimativas muito mais precisas, porque agora eu estou tendo muito mais dado. Tá? Repara que não cresceu tanto, eu multipliquei por quanto? Por 10, ou 5, não sei agora. Se eu dividir por 5 aqui, o intervalo não vai aumentar, mas não aumenta tanto, assim, ele não aumenta 5 vezes. Então, existe uma relação entre o tamanho da amostra, quanto maior a minha amostra, mais informação eu tenho e mais precisas ficam minhas estimativas. Quanto menor minha amostra, menos informação eu tenho, maiores ficam minhas estimativas. O nível de confiança tem o efeito inverso. Um maior nível de confiança torna as estimativas menos precisas, ou seja, com amplitude maior, um intervalo maior, e um menor nível de confiança gera uma estimativa de tamanho
menor, um intervalo de tamanho menor. Acho que é uma experiência muito importante vir aqui, experimentar e ver o que está acontecendo. Esse é um algoritmo de estimativa de intervalo de confiança que funciona, que alcança esse nível de confiança aqui quando a gente executa muitas vezes a simulação. Era isso que estava acontecendo aqui com essa visualização aqui do lado, ela estabilizou no 95 aqui agora, depois que eu brinquei para cima e para baixo com o nível que eu queria. Bom, tem um autor, Cumming, que eu acho muito legal para entender essa estatística, esse processo de estimação de intervalos. Ele chama isso aqui de a dança dos intervalos de confiança. Você entender que se você fizer, né, muitas amostras de uma mesma população e estimar intervalos de confiança para essas várias amostras, elas vão dançar em torno do valor da estatística para a população, geralmente incluindo o valor da estatística para a população, às vezes não incluindo. O seu experimento, sua medição, pode ser uma das amostras que inclui e uma das amostras que não inclui. Se você quer aumentar a chance da sua amostra, né, do seu processo, do seu experimento, incluir de fato a estatística na população, você precisa aumentar esse intervalo, esse nível de confiança. Está em 99, caso de vida ou morte, você pode dizer que você exige 99% de confiança no seu intervalo, no seu método de... Eu gosto de sempre entender que a confiança é no método de estimação, né? 98%, 99% aqui. Se não é tão importante, você pode ir para 90%. Há uma convenção na comunidade científica que a gente, por padrão, usa 95% de confiança. Isso faz com que a gente ache que acerta, né, 19 de 20 vezes que o método é aplicado. Esse é um padrão de precisão corrente, é uma espécie de valor default, não precisa ser o valor sempre usado, mas eu tipicamente só vejo ele sendo aumentado quando a gente quer exigir mais confiança num resultado, por exemplo, porque é um resultado que pode pôr alguém em risco, pode causar danos significativos. Para fins desse vídeo, o importante é que você saia daqui entendendo agora o que é o nível de confiança. O nível de confiança é a frequência, né, com que você espera que o método de estimação de margens de erro, como você está usando, vai acertar, né, vai incluir a estatística que te interessa na população. No teu experimento, você não precisa dizer que no seu experimento existe uma probabilidade de você ter incluído a estatística que lhe interessa na população, porque o seu experimento ele já rodou, o experimento ele só é um caso, né? Então ele não tem probabilidade. Probabilidade a gente pensa para repetições de eventos. Então um experimento ele não tem probabilidade de incluir a média ou a estatística, o θ. Tá? Um experimento ou ele incluiu ou não, mas ele é gerado com um método que com certa probabilidade inclui θ. Esse é o tipo de coisa que é legal voltar, ver de novo, ler um pouco sobre o assunto também, para ir se acostumando. No próximo vídeo, a gente vai começar assim agora a estimar intervalos de confiança, a ver métodos para fazer isso. Finalmente, depois de entender os conceitos, entender como a gente usa a ferramenta, agora a gente vai abrir a caixa. Até lá!